Olá pessoal, aqui é o professor Henrique. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? O assunto de hoje, radiciação, especificamente simplificando radicais, tá? Isso quer dizer o quê? A gente vai aprender nesse vídeo, nesta aula, a manipular radicais. Então, vamos lá. Manipulando radicais. Primeira coisa, em alguns casos, os expoentes do radicando é maior que o índice do radical. O que quer dizer isso em prática? Veja aqui, ó. Nós temos o radical, que o índice ele é n, e que o radicando, o expoente dele é m. Então, nessas condições aqui, iremos ter algumas questões que envolvem que esse valor aqui do radicando, esse m, será maior do que o n. Então, nessas condições, a gente precisa manipular para ver, para simplificar o radical, tá certo? Então, um exemplo tranquilo, esse aqui, ó. Radical com o índice 3 e que o radicando está com o expoente o quê? 7. Observa que o 7 ele é maior do que o 3, tudo bem? Vejamos aqui como é esse estilo de manipulação, tá? Que a gente fala simplificação, só que eu gosto de usar essa nomenclatura, manipulando radicais, tá? Antes de irmos diretamente em um caso desse, vamos ver primeiro um caso mais tranquilo, tá? Olha isso aqui, ó. Só para vocês pegarem a ideia como será da manipulação de radicais. Observem aqui que nós temos essa raiz, no caso esse radical, que o índice é o quê? É 3. E observa também que dentro aqui eu tenho um produto, tá certo? Eu tenho 7 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 2. E a gente sabe que isso aqui a gente consegue aplicar uma propriedade da radiciação, né? Dos radicais. Que propriedade é? A gente simplesmente vai pegar cada um e colocar com o radical com o índice quanto? Com o índice 3. É aquilo que eu chamo de desmembrar cada um aqui, ó. Observe que cada um desses aqui vai ficar com um radical que o índice será quanto? Será 3, tá? Então vai ficar assim, ó. O primeiro 7 elevado a 3 dentro da raiz, né? Que o índice é 3. O próximo vai ser quem? Isso, raiz cúbica, ó, índice 3, né? De 3 elevado a 3. E por último, a raiz de 2, que o índice, no caso com o índice 3. Observem aqui que em todos esses casos aqui, é como se a gente tivesse desmembrado e colocado cada um na sua raiz, assumindo esse índice aqui, ó, tá? 3. Isso é uma propriedade da radiciação. Tudo bem até aí? Então, só reforçando a ideia, se nós tivermos um produto no radical, no radicando, tá certo? Se nós tivermos um produto no radicando, a gente pode usar uma propriedade que faz com que esse produto do radicando ele transforme em um produto das raízes, dos radicais, tá certo? Como a gente fez aqui, ó. O produto do radicando a gente transformou em um produto das raízes, lembrando, assumindo o mesmo índice, ó, assumindo o índice 3, tá? E agora a gente mais uma vez vai aplicar uma outra propriedade. Qual a propriedade? Aquela que diz que quando o índice, que aqui é 3, é igual ao expoente do radicando. Isso quer dizer o quê? Ó? Quando o índice, quando esse número aqui em cima, que a gente chama de índice, for igual ao expoente do radicando, a gente pode usar o que a gente fala de cortar, porque o resultado dessa raiz cúbica de 7 elevado a 3, já que o índice e o expoente eles são iguais, o resultado dessa raiz, desse radical, será quanto? Será 7. Mas aí, em uma forma mais tranquila para a gente trabalhar, é só cortar o índice 3 com o expoente 3, tá? Fazendo esse corte, só sobra quem? Só vai sobrar o 7, tá? Então só sobra 7. Vezes, a mesma coisa a gente faz aqui, ó. Como o índice e o expoente eles são iguais, a gente corta o índice com o expoente, ó, 3, e só sobra o quê? O 3. Agora observe que aqui não tem como.
Não tem como a gente, não tem raiz exata, né? E nem tem como a gente aplicar a propriedade do corte, né? Aquela propriedade que quando o índice e o expoente do radicando eles são iguais, o valor é o que está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui não tem como. Então a gente vai fazer o que com ele? Se não tem como nem aplicar alguma dessas propriedades para nos ajudar a resolver, a gente só repete. Ó. E agora o nosso foco é só multiplicar isso aqui. Ó. Multiplica 7 vezes 3 vai dar 21 e repete raiz cúbica de 2, certo? Aí lembrando que como vai ficar 21 vezes a raiz disso aqui, você pode juntar, tá? Vai ficar 21 raiz cúbica de 2, tá? É como se aqui a gente tivesse esse símbolozinho aqui de multiplicação, tá? Mas aí para por aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Quando a gente estava falando em manipular, é justamente pegar um radical, tá? E tentar simplificá-lo ao máximo. Tinha esse aqui, isso aqui eu já coloquei na forma mais tranquila, vocês vão ver em seguida como é que a gente chega nesses processos aqui. Mas observe o seguinte, estão notando que quando a gente tem o índice igual ao expoente, simplifica as minhas coisas, ó, eu corto e vai saindo, vou extraindo, no caso da raiz. Então o objetivo é sempre esse. Quando eu tiver a possibilidade de fatorar um valor e encontrar a potência que o expoente seja igual ao índice, eu irei fazer porque vai facilitar a nossa vida. Tá? Então, só recapitulando. O objetivo vai ser tentar encontrar potências que o expoente eles sejam igual ao índice. Aquele que não for igual ao índice, automaticamente vai permanecer dentro da raiz. No caso, se for um número menor do que o índice. Tá certo? Mas vamos aqui, vamos continuar. Olha esse exemplo aqui. O exemplo que a gente, logo no início da aula, a gente mostrou ele. Raiz cúbica, tá? De 2 elevado a quanto? 2 elevado a 7. Note que o expoente 7 é maior do que o índice 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu preciso entender esse 2 elevado a 7. Para a gente simplesmente simplificar isso aqui, manipular isso aqui, eu preciso entender o que é esse 2 elevado a 7. Então, vejamos. 2 elevado a 7 é uma potência. Então, isso quer dizer que esse 2 elevado a 7, o 2, ele vai se repetir quantas vezes? 7 vezes. Ó. 2 elevado a 7 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Feito isso, qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui, já que isso aqui é potência, ó, isso aqui, a gente poderia, sem problema nenhum, isso só usando essa ideia aqui, ó, da potência. Eu poderia transformar isso aqui, ó, 2 elevado a 2. Poderia fazer 2 elevado a 2. Poderia fazer 2 elevado a 2. Estou notando ó, que eu estou pegando de 2 em 2, é como se estivesse pegando grupos de 2 em 2 no produto, tá? Isso aqui ficaria só o 2, né? Então, estão observando que eu que vou ditar a forma que vai ser trabalhada aqui, mas só que se eu levar em consideração esse 2 elevado a 2, eu não vou conseguir nada aqui, ó. Por quê? Vai ficar assim, ó. Se eu pegar esse 2 elevado a 2 e, como eu fatorei ele, né? Aí ficou 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 1. No caso, só vezes 2. Se eu fizer isso aqui, ó, do jeito que está aqui, vai ficar assim, ó. Tirando o 2 elevado a 7 e colocando tudo isso aqui, ó. Iria ficar assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 1. E aí, aplicando aquela regrinha da das propriedades da radiciação,
Cada uma desses aqui vai ficar sobre um radical, tá? Sobre um radical com o índice o quê? Com o índice 3. Então, vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar. Vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes. A gente já fez isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 2 e raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes raiz cúbica de 2. Depois que fizer isso aqui, a gente não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem nada para a gente simplificar esses radicais. Então a gente iria voltar para a questão inicial. Ó. Então note que o objetivo aqui é sempre que quando vocês tiverem a possibilidade de fatorar, de desmembrar ou decompor aquele número em potências que o expoente seja igual a esse índice aqui, ó, a gente faz. Tudo bem? Então só manipulando algumas coisas, só acrescentando algumas ideias para vocês, tá? Veja aqui desse lado, ó. Se eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho esse produto aqui de fatores iguais. Já que é um produto de fatores iguais, eu posso manipular eles de alguma maneira, a maneira que me convém fazer. Por exemplo, se eu tenho 5 números 2, no caso número 1, a primeira maneira que eu poderia colocar era 1 elevado a 5. Porque quem se repete é o número 1, então é a base. Quantas vezes ele se repete? São 5 vezes, então é expoente. Isso aqui é uma maneira. Se eu não quisesse representar dessa maneira de 1 elevado a 5, qual seria a outra? Aí eu já começaria a manipular de uma outra forma. Essa daqui é a forma mais tradicional, tá? Mais usual. Agora, olha aqui, ó. Se eu quisesse pegar de 2 em 2, ó, pegaria esses dois aqui, esses dois, e esse aqui sobraria, né? Então ficaria, ó. Se eu tenho 1 vezes 1, aqui é um produto de fatores iguais. Quem é que se repete nesse caso aqui? É o 1. Quantas vezes ele se repete nesse primeiro passo aqui? 2 vezes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vezes 1 elevado a 2. Vezes 1. Então, olha que eu estou começando a manipular da maneira que me convém fazer, tá? A mesma coisa, se eu não quisesse fazer por esse meio, teria uma outra maneira também para fazer. Então, observe que eu estou passando para vocês opções para vocês fazerem essas manipulações. Ó. Ah, se eu não quisesse fazer com 2, eu poderia pegar esses 3 aqui e esses dois aqui? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Ficaria o quê? Ficaria 1 elevado a o quê? Quem que se repete é o número 1. Quantas vezes? 3 vezes. Então, o expoente é 3. Vezes, já que a base ainda continua sendo 1, se repete quantas vezes? 2 vezes. Poderia também. Se vocês aplicarem a propriedade da potência aqui, sempre o expoente vai dando 5. Tá? Ah, não quis fazer assim. Não quero fazer assim. Eu poderia fazer dessa maneira aqui, Henrique. Ah, eu quero pegar esses 4, 1 aqui e só usar isso aqui. Poderia pegar dessa maneira? Poderia também, não teria problema. Ó. Então ficaria 1 elevado a quanto? 1 elevado a 4 vezes 1. Estão notando algumas possibilidades que a gente tem de manipular um produto de fatores iguais? Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Só que o objetivo aqui é sempre encontrar potências que o expoente seja igual ao índice. Que nesse caso aqui é o quê? É o 3. Então vejamos. Olha quantos 2 eu tenho. Eu tenho 7. Então, se eu quero criar potências que o expoente ele seja 3, eu vou pegar grupos
de produtos iguais de 3 em 3. Concorda? Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar esses 3 aqui, 2. Como é 2 vezes 2 vezes 2, é um produto de fatores iguais. Isso aqui eu posso transformar em uma potência, tá? Então, quem é que se repete? O 2, então ele será a base. Quantas vezes ele se repete? 3 vezes. Então, fica 2 elevado a 3. Posso também, se eu quero continuar a pegar potências que o expoente ele seja igual ao índice, ou seja 3, vai dar a mesma coisa. Somente nesse caso aqui, ó, que eu não vou ter potência que o expoente é igual ao índice. Então, o que é que eu faço com ele? Só repete. Tudo bem? Então, veja só. Esses valores aqui, lembrando que é uma multiplicação, tá? Vezes e vezes. A gente vai substituir no lugar de 2 elevado a 7. Lembrando que 2 elevado a 7 é a eu fiz manipulei, simplifiquei ou manipulei, da forma que vocês acharem melhor, e deu 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2. Para quê? Vocês vão observar agora. Ó. Veja o que vai acontecer. Ó. Olha como ficou mais simples depois que você pegou essa ideia. Então, se eu vou pegar isso aqui e substituir no 2 elevado a 7, vai ficar assim. Ó. Raiz cúbica, olha o índice. E peguei isso aqui, tudo isso, e substituir essa partezinha aqui. Ó. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2. Aplicando a propriedade, ou seja, se eu tenho radicando um produto, uma multiplicação no radicando, eu consigo transformar isso em um produto de radicais. Isso quer dizer o quê? Que cada um desses aqui, já que está multiplicando, vai ficar no seu próprio radical com esse mesmo índice aqui. Ó. Então, ó, 2 elevado a 3, raiz cúbica de 2 elevado a 3. A mesma coisa acontece com a segunda parte, ó, essa daqui. E em seguida só o 2. Observe que cada um desses aqui ficaram sobre seu próprio radical e com o mesmo índice. É como se a gente tivesse desmembrado isso aqui, certo? E agora, mais uma vez, a gente nota que os índices estão sendo o quê? Iguais. Então, esse é o objetivo. É pegar o valor que seja aqui, pegar o produto de fatores iguais e manipulá-los de acordo para ficar igual ao índice. Encontrar potências que o expoente seja igual ao índice, como a gente fez aqui. Ó. E esse caso aqui que não tem? Daqui a pouco vocês vão notar o que vai acontecer com ele. Então, ó, já que o índice e o expoente eles são iguais nesses casos, a gente só elimina. Ó. Corta o índice 3 com o expoente 3. Quem que extraímos da raiz? O 2. Aqui, mais uma vez, a gente nota que o expoente e o índice eles são iguais. Corta, né? Sobra quem? Extraímos o 2. Como nesse caso aqui, não tem como a gente cortar, não tem como a gente extrair esse 2 da raiz, então simplesmente a gente só repete. E agora, mais uma vez, é só multiplicar 2 vezes 2. Que dá 4 e repete isso aqui. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, fica 4, raiz cúbica de 2. Lembrando que nós temos essa notação aqui, tá? E nós temos essa outra aqui, ó. Qual a diferença de uma para a outra? A diferença é só o sinal de vezes, que aparece aqui e aqui não. Tudo bem? Mas era a mesma coisa, ó. Nós temos essas duas maneiras. Tudo bem? Então, esse é o resultado final. Então, notem aqui que 2 raiz cúbica de 2 elevado a 7 é igual a 4 raiz cúbica de 2. É a forma simplificada. Beleza? Vamos continuar as ideias. Então, lembrando, sempre manipular, fatorando, encontrar potências que o expoente seja igual ao índice. Olha essa outra aqui. 10 elevado a 3. Ora, 10 elevado a 3, eu preciso só analisar isso aqui. Se é uma potência já pronta,
eu só vou ter que saber o que é isso na prática. Então, 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. Não é? Depois de fazer esse procedimento, eu vou verificar aqui, qual é o meu índice aqui? 2. Então, eu tenho que manipular isso aqui para que eu encontre potências que o expoente seja 2. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esses dois 10, então vai ficar 10 elevado a 2. E esse aqui a gente só vai repetir, porque não tem como transformar uma potência que o expoente seja 2 nessa condição aqui, tá? Então, só repete. Então, isso aqui, a gente vai tirar esse 10 elevado a 3 e vai colocar esse produto aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, tirando o 10 elevado a 3, é igual a 10 elevado a 2 vezes 10, tá? Isso aqui é manipulando esse 10 elevado a 3. Depois disso, usando a mesma propriedade que a gente fez na anterior, a gente desmembra, né? Cada um vai ficar sobre o seu radical com o mesmo índice, que no caso o índice aqui é 2. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 10 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 10, tá? Olha que cada um ficou no seu próprio radical, tá? E agora, mais uma vez, a gente nota que como o índice aqui é 2, ele não aparece, mas a gente sabe que isso aqui é 2, tá? Aqui tem um 2, ó. Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2, tá? Então, se o índice é igual ao expoente do radicando, a gente só elimina, ó. Então, eliminando aquilo ali, quem que a gente extrai da raiz? O 10. Perfeito. E, já que não tem como extrair isso aqui da raiz, então a gente só repete. Então, mais uma vez, como eu falei, pode ser essa notação, ou pode ser sem aparecer o pontinho de vezes, tá? Então, isso aqui é a forma simplificada de 10 elevado ao cubo. Então, isso aqui, ó, raiz quadrada de 10 elevado ao cubo é igual a 10 raiz quadrada de 10. É a forma simplificada. Beleza? Só que aí, existem situações que não vem prontinho, tá? Como a gente vê aqui, ó. Não vem pronta. A potência só para a gente desmembrar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar, nessas situações aqui, ó. Há situações, porém, em que precisamos fatorar antes de realizar a extração dos fatores. Então, veja aqui, ó. Esse caso aqui, eu preciso pegar esse 75 e fatorar ele. O que é o fatorar? Ó. Pego 75, passa a barra do lado e começa a fazer as divisões em fatores primos. Eu sempre gosto de colocar a sequência aqui, tá? Que eu vou utilizar. Eu vou começar pelo 2, 3, depois, se não der, pelo 5, 7, e assim segue. Vou seguir essa ordem, tá? Se não der por 2, eu vou testar por 3. Se não der pelo 3, pelo 5, e assim segue. Só que eu observo que por 2 de cara já não dá. Por que que não dá? Porque o valor aqui ele não é par, ele é ímpar. Será que dá por 3? Olha que eu estou seguindo essa sequência, tá? Essa ordem. Será que dá por 3? Como é que eu sei que um valor dá para dividir por 3? Se você somar, ó, olha 75, soma cada algarismo. Ó, 7 mais 5. Dá quanto? Dá 12. O 12 dá para dividir para 3? Dá. Então, isso quer dizer que o 75 também dá para dividir para 3, tá? Então, vejamos aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? 75 eu já sei que dá por 3, tá? Dividindo 75 para 3, a gente sabe que dá 25. Ora, mais uma vez, 25. A gente já sabe que o 25, ele dá para dividir para 5, né? Que dá quanta divisão? Dá 5, ó. 25 dividido para 5 vai dar 5. E o 5, que dividido para 5, que dá para ele mesmo, né? É 1. Chegou aqui, a gente só organiza essas ideias. A gente vai pegar isso aqui, ó. Esse 75 é o quê? Na forma fatorada. 3 vezes 5 vezes 5, tá? É desse jeito aqui, ó. Como aqui eu tenho um produto,
e eu tenho casos de serem fatores iguais, eu vou focar justamente nesses que são fatores iguais, ó. Por quê? O meu objetivo não é fatorar, perdão, simplificar. E para me simplificar as contas aqui, eu não preciso encontrar potência. Lembra que eu falei? Encontrar, manipular o valor radicando para que na condição que eu tenha uma potência que o expoente seja igual ao índice. Qual é o meu índice aqui? Qual é o valor que eu tenho para o meu índice aqui? Se não aparece, eu sei que é 2. Então aqui eu consigo transformar, eu tenho que pegar a minha fatoração, a minha manipulação e tentar ir mais um pouco para deixá-la pronta com potências que o expoente seja 2. Então, nesse caso aqui, o 3 eu não tenho como transformar em uma potência que o expoente seja 2, nesse caso aqui. E eu só vou pegar o 5 vezes o 5 e transformá-la em uma potência, justamente que o expoente é quanto? É 2. Então, ó, vai ficar assim, ó, repete o 3 vezes. Então, 5 vezes 5, isso aqui transformando em potência, vai ficar 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, a gente vai pegar e substituir essa parte aqui, tá? Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Então, isso aqui é a forma simplificada do 75. E agora, mais uma vez, a gente desmembra, né? Cada um vai ficar sobre o seu próprio radical. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mais uma vez, como aqui eu não tenho raiz, não tenho como extrair esse 3 aqui, então a gente só repete. Nessas condições aqui, eu sei que o índice aqui é 2 e o expoente é 2, então eu posso cortar, tá? Corta com o índice e o expoente, consigo extrair o quê? Consigo extrair o 5. Então ficou desse jeito aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5. Nessa condição aqui, a gente simplesmente faz o quê? Só para ficar organizado, você só muda a posição do 5 e da raiz de 3, tá? Vai ficar assim, ó. 5 raiz de 3. Essa é a notação mais ideal para a gente trabalhar, tá? Então, 5 raiz de 3. Então, resumindo, raiz quadrada de 75 é igual a 5 raiz de 3. 5 raiz quadrada de 3. Isso aqui é a forma simplificada. Deu para entender, pessoal, isso aqui direitinho? Então, fim da aula de hoje, tá? Então, até a próxima aula. Valeu, gente. Bons estudos.